Pastor Adroaldo, pessoal que nos assiste de casa pelo Face, pelo YouTube, muitos pedidos de oração nós recebemos nesta manhã. Muitas pessoas com desafios de ordem pessoal, muitas pessoas precisando de milagre, de socorro, né? E nós olhamos na palavra de Deus, né? Nós olhamos os 4 evangelhos. Quando nós falamos o evangelho do reino de Deus, né? Quando nós vemos que em Romanos 1,16, o evangelho é o poder de Deus, nós sabemos que o evangelho é o poder de Deus para edificação, para crescimento. É uma palavra de ensino e que traz transformação. A leitura das Escrituras e os ensinamentos de Jesus, eles muda as pessoas. Então, é um atuar do Espírito Santo por meio da palavra. Então, a gente tem conhecimento da palavra, né? Você é pregada a palavra de Deus, é anunciada a palavra de Cristo. Os evangelhos, você lê os evangelhos, de alguma forma entra na tua vida esses ensinamentos que vai nos defrontando. Ele vai nos colocando no bom sentido, no trilho, na parede, né? Porque nós passamos a perceber que à luz da palavra de Deus, que é um manual de vida, nós precisamos corrigir algumas coisas, nossos hábitos, nosso perfil, né? E para que nós sejamos cada vez mais parecidos com o próprio Cristo, que é o nosso mestre. Quando nós olhamos a palavra, nós vemos que a palavra, então, ela tem influência. Ela exerce uma influência sobre o ser humano. A leitura das Escrituras exerce uma influência no ser humano, transformadora. A palavra é poderosa para nos transformar. Esta influência, ela vem pelo conhecimento, mas ela também esbarra em algum momento, né? Porque nem tudo que nós conhecemos, né, nós conseguimos colocar em prática, porque aí entra amarras e ataduras espirituais. Então tem muitas coisas que nós aprendemos, vai ser bom, vou viver desta forma. Acolhi esta informação que eu li ou que foi pregado e vou botar em prática na minha vida. Aí nós colocamos em prática e as coisas mudam. Nós vamos mudando nosso caráter, nossa forma de ser. Mas algumas trancam e a gente não consegue mudar. Porque aí existe a questão também não somente da palavra, mas da ministração do Espírito Santo, do poder do Espírito de Deus, para que amarras e ataduras sejam desfeitas. Aí nós vamos assim... Existem algumas coisas que fazem parte da nossa natureza. Tem gente que tem um perfil de ser irado, brabo, brigão. Tem gente que tem um perfil de ser andar sempre atrasado. Tem gente que tem um perfil de estar sempre endividado. Tem gente que tem um perfil de estar sempre em confusão. Então cada um... E não são coisas pontuais. Faz parte da história da pessoa. A pessoa é assim. Então, você mudar o que você é, aqui você mudar o que é mais pontual, na palavra de Deus você vai ajustando. Isso aqui está errado. Vou acolher a palavra, vou mudar. Vou acolher, isso é bom para mim. Mas algumas coisas vai além da sua capacidade, que já fazem parte do seu perfil. E aí entra o poder do Espírito Santo, o atuar de Deus para mudar, né? Então nós precisamos aí não somente ler, ouvir, acolher, mas precisamos orar, jejuar, nos consagrar, adorar a Deus, nos humilhar na presença de Deus, que Deus vai trazer a devida mudança para o ser humano. Tem pessoas que eram viciadas em drogas e perderam o gosto pelo vício. Pessoas que tinham dependência química, álcool, cigarro, e perderam essa dependência. Pessoas que eram extremamente iradas, que nem o pastor André, né? O pastor André, ele mesmo diz direto, então não há problema de eu falar aqui. O pastor André era um cara que ele fazia Kung Fu, fazia arte marcial, era um cara grandão pra caramba. Gostava de uma briga, né? Gostava de uma briga, andava corrente dentro do carro. 2, 3 caras pra ele, era fichinha. Não dá pra acreditar quando a gente vê ele hoje, né? A gente vê ele hoje, né? Um cara que mudou. É verdade. Mas é um cara que ele não mudou somente pelo que ele leu, que foi importante, mas também por uma dependência do Espírito sobrenatural de Deus. Uma transformação interior, né? Uma transformação. O Espírito Santo, o conhecimento, ele é importante, né? Só que a transformação, ela é gerada pelo Espírito de Deus, né? Por isso que Jesus falou, né? É melhor para vocês que eu vá, senão eu não vou enviar o Espírito, né? A transformação através do Espírito, né? Ela vem através do poder de Deus, da graça de Deus na vida da gente. Então a palavra, ela vai apontar o caminho, né? Mas quem nos pega pela mão para andar neste caminho é o Espírito Santo, né? É isso aí. Então essa dependência do Espírito, ela é importante. Então essa dependência do Espírito, ela vem, né, com uma vida de comunhão com a igreja, de adoração, de louvor,
uma vida de oração de manhã, de tarde, você tem que ter uma vida jejuada, uma vida consagrada, buscando a Deus, lendo a Bíblia, né? Participando dos cultos, participando da Santa Ceia. Então isso é de extrema importância. E orando, Jesus disse, né? Ele disse, todo que pede recebe, que busca encontra. Ele estava falando ali sobre a questão do Espírito Santo. Se nós buscarmos o Espírito de Deus, né? A presença do Espírito Santo, um derramar do Espírito, como diz em Gálatas, andai no Espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne. Andar no Espírito significa, como é que é andar no Espírito? É você se permitir ser orientado e ser guiado e ser conduzido pelo Espírito. Então, quando a nossa natureza ela é forte em algumas áreas que não são boas, né? Eu creio que nós temos que, quando nós nos sujeitamos à nossa natureza para o atuar do Espírito, o que ocorre, né? Na nossa natureza, quando é forte em alguma área, ali, como tu disse, nós vamos passar a andar de mãos dadas com o Espírito. Então nós vamos agir naquela área, o Espírito Santo vai dizer assim, neste momento, né, como é que tu agiria? Então faz o seguinte, vou fazer o seguinte, deixa que eu ajo agora, me dá a mão aqui, e eu vou te conduzir nesta área agora. E aí você vai ser diferente do que você era. E aí, pastor Adroaldo, aqui é só a introdução, né? Eu queria entrar, né, não somente no atuar do Espírito, a palavra que nos transforma e nos liberta, o Espírito que nos guia e nos faz ser diferentes. E não é nos guia pelo lado de fora, alguém que só nos conduz pela mão, mas é alguém que entra em nosso coração, né? Como o apóstolo Paulo diz, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Sabe que Cristo vive em você? É porque o Espírito de Deus passa a estar dentro do seu coração. E aí você passa a sentir o que ele sentia, gostar do que ele gosta, né? E você vai passar então a agir como ele age. Verdade. Né? Então vai ser algo que vem de dentro para fora. Mas também o atuar do Espírito e da palavra, e o Evangelho é poder também, para suprir necessidades, para curar os enfermos, para operar o sobrenatural. Nós cremos que o Evangelho é o poder de Deus para transformar o ser humano. Então, é um instrumento de educação, uma nova educação, um novo conceito de ética, de moral, né, que excede até a capacidade de entendimento do ser humano. Por isso nós precisamos do Espírito Santo. Mas se ele é poderoso para isso, ele também não é só poderoso para isso. Aí nós vamos ver em Marcos capítulo 5, em Marcos capítulo 5, diz que aconteceu que certa mulher, no versículo 25, a mulher do fluxo de sangue, diz que ela padecia, fazia muitos anos de uma enfermidade, né? 12 anos ela sofria de uma hemorragia, esta mulher. E ela ouvindo a fama de Jesus, ela ouvindo a respeito de Jesus, ouvindo o que ela ouvia a respeito de Jesus? Os ensinamentos, né? A pregação do Evangelho, que é o poder de Deus, as pessoas eram transformadas. Mas ela também ouviu falar que através da sua palavra havia cura e transformação nas pessoas. Cura, milagres extraordinários. Uma mulher que estava com hemorragia há 12 anos, ela disse, tendo ouvido, versículo 27, tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe as vestes, porque dizia consigo mesmo, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficaria o quê? Curada. E ela fez isso. Ela foi por entre a multidão, tocou nas vestes de Jesus e ela foi curada. Fico pensando, pastor Adroaldo, o que nos motiva a estar todas as manhãs praticamente aqui pregando o Evangelho, fora todas as noites praticamente. Eu tive sexta em Porto Alegre nos jovens, sábado de manhã tivemos reunião de presbitério, sábado de noite preguei no culto do centro, domingo de manhã preguei na reunião da 64, da Santa Ceia, domingo de noite preguei na Santa Ceia, domingo à noite. E aí nós seguimos trabalhando, hoje de manhã estamos aqui, né? Ontem de manhã já estava em função, ontem à tarde também, ontem à noite também. E o que nos motiva, né? Qual é o combustível? É porque o Evangelho é o poder de Deus, não somente como uma instrução. O Evangelho é o poder de Deus para a transformação. O Evangelho é o poder de Deus para trazer solução onde não há solução. A mulher do fluxo de sangue, ela fazia 12 anos que estava sofrendo com uma hemorragia. Então, ela não somente precisava de uma mudança no seu quadro de vida, como ela precisava de um milagre. Então, é duas coisas distintas. Como é que eu vivia uma mulher de fluxo de sangue? Ela tinha uma vida isolada e amargurada. Isolada da sociedade, porque ela não podia andar no meio da sociedade junto com os demais. Então ela vivia uma vida de amargura. Tem muita gente que está nos ouvindo que vive amargurado.
Né? A amargura, o ressentimento, a tristeza, nós sabemos que a palavra de Deus, ela é instrução, ela é poderosa, o Espírito Santo ele traz um alento e um conforto no homem interior, né? Ele retira a amargura, ele te cura da amargura. Essa mulher amargurada e ressentida, por que é que vive bem? 12 anos sofrendo. E ela tentou, né? Ela buscou alternativas, ela não se acomodou com o problema. Então, daqui a pouco ela podia estar chateada, não apenas por causa do problema, mas porque ela tentou, ela se esforçou e deu errado. Também tem uma frustração por ter lutado durante 12 anos, que ela gastou tudo que tinha, ela já não tinha mais recurso. E ela tentou diversas formas. Então ali ela foi atrás da solução, mas chega momentos que a gente percebe que a nossa força, a nossa capacidade, nós somos limitados e chega um momento que não tem mais jeito. Não tem mais, não há mais o que fazer. E quando ela decide tocar em Jesus, ela decide tocar, daqui a pouco foi a última alternativa dela, assim, não, eu vou tocar em Jesus, eu creio que ele pode mudar, e através da fé dela, recebeu aquilo que realmente, a única coisa que podia solucionar o problema dela, precisava do atuar de Deus, atuar do Espírito Santo, algo sobrenatural. E entra algo que tu falou, a fé dela, mas de onde é que veio essa fé? Essa fé dela. Aí entra um ponto de extrema importância. Antes dela receber a cura, antes dela ser livre da amargura, e antes mesmo dela ter essa fé, ela tocou em Jesus e foi curada. Mas primeiro ela ouviu a palavra. Ela ouviu a fama de Jesus. Exatamente. O que você está fazendo agora, nos assistindo, você está ouvindo a fama de Jesus. Talvez você esteja amargurado, ressentido, machucado, doente, com algum problema que vem há um bom tempo. É um tempo longo já. Por que dizer bom tempo, né? Talvez não seja um bom tempo, né? É um mau tempo. É um mau tempo, né? Mas é um longo tempo, né? Um tempo expressivo da tua vida. Você sofrendo numa área da tua vida, finanças, saúde, relacionamento, seja lá o que for. Um período de tempo que isso está te machucando, está te ferindo. E aí o que se faz? O pastor Odrol diz que a fé dela, quando ela agiu por meio da fé. Só que interessante, né? A fé levou ela a tocar em Jesus. Mas antes dela ter fé, algo tocou nela, que foi a palavra e o poder do Evangelho. Então, o poder do Evangelho. Evangelho quer dizer boa notícia. A boa notícia é a fama de Jesus. O que Jesus fez. Quem é Jesus? Ele veio à Terra, ele é o Filho de Deus. Ele era, e continua sendo o Filho de Deus. E ele veio para trazer boas novas. Quando Jesus, lá no nascimento de Cristo, né, nós temos lá boas novas, né? O anjo disse, boas novas. Boas novas. Diz lá, então boas novas, boa notícia. E a boa notícia é que existe um Jesus, existe o Filho de Deus. Ele é real. E este Filho de Deus, ele não somente ele removeu um sentimento de incapacidade no coração da mulher do fluxo de sangue, como ele gerou fé, porque ele é o autor e consumador da fé. Então, o pastor Dóris diz, a fé dela, esta fé dela, teve origem aonde? Em Jesus. Quando você começa a ouvir sobre Jesus, você que está vendo aqui essa live, você está ouvindo sobre Jesus, saiba o seguinte, esse Jesus ao qual nós estamos falando aqui, ele é a boa nova. Ele é o próprio Evangelho. Evangelho, a palavra Evangelho significa boa notícia, boa nova. Então, esse Jesus é a boa notícia que entra no teu coração, dizendo assim, tem solução para a tua vida através de Jesus Cristo. Verdade. Não importa qual o problema. Primeiro que Jesus fez, mudou a autoestima dela. O que Jesus fez? Depositou, deu uma injeção de fé nela. E aí, para o milagre, olha, ela tinha que passar por entre a multidão, tinha um trabalhão ainda. Era um desafio, né? Era um desafio. Mas o que é um desafio como esse para quem tem uma fé? Havia uma convicção nela que ela seria curada, né? Então a dificuldade ficou desse tamanhozinho. É verdade. Ficou desse tamanhozinho. É isso aí. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, né? Exato. Então quando essa fé gera uma intrepidez, uma coragem para enfrentar o desafio. O desafio é vencido quando a gente enfrenta ele. Exato. Tem que enfrentar o desafio. E é interessante. Senão ele vem pra cima da gente. E o desafio quer te derrubar. E a fé te coloca de pé. De pé. E veja só, a fé, por ouvir a fama de Jesus, colocou ela em condição
Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade e sua vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então a fé deu condição dela ir ao encontro de Cristo, ir no caminho, ir na verdade e ir na vida. Quando ela tocou em Cristo, ela recebeu o quê? Virtude. Ela recebeu vida, porque ela estava morrendo. Ela estava doente. E ela recebeu vida. Então nesta manhã nós vamos orar para que a fé no teu interior, que vem por meio de Jesus, seja latente. Amém. E esta fé faça com que você possa ir de encontro ao teu milagre. Amém. Deus tem milagre para você nesta manhã. Vamos orar em nome de Jesus. Tu és fiel, eu sei, a cada manhã. Obrigado, Pai, nós te louvamos nesta manhã. Obrigado, Senhor, porque Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Amém, Pai. E esta fé que nos impulsiona, Senhor, como foi dito a Jairo, não temas, creia somente. Esta fé que nos leva, Senhor, a trilhar um caminho que é a verdade e é a vida. Amém. Olhando para o autor e consumador da nossa fé, seguimos em frente, crendo que o milagre é uma realidade por meio da fé. Amém. E nós oramos por cada um que nos assiste, cada um que Sim, nos Deus. escuta. Toca pelo poder do teu Espírito, Pai, através da tua palavra, Em nome de pelo Jesus. poder do Evangelho que traz mudança de vida, mas traz também solução sobrenatural. Amém, Enfermidades caem por terra, doenças Em nome desaparecem, de Jesus. desânimo vai embora. Nós te abençoamos nesta manhã em o nome de Jesus. Ministramos o milagre de Deus, ministramos cura, ministramos saúde perfeita, repreendemos toda a retaliação do diabo em o nome de Jesus. Amém, Deus toca com teu poder, abençoa este homem, Em nome abençoa de esta Jesus. mulher, abre portas de emprego. Nós oramos, Senhor, pelos comerciantes, oramos, Amém, Senhor, Pai. pelos empresários, abençoa, Sim, Pai. envia clientes, Pai, Em nome que os de céus Jesus. se abram. Jericó estava fechada, parecia impossível e era impossível, mas tu és o Deus dos impossíveis. Amém. Por meio da fé, tudo é possível aquele que crê. Nós declaramos céus abertos sobre a tua casa, a tua família, sobre a tua saúde, sobre o teu trabalho, sobre a tua empresa, e te abençoamos Pai. em o nome de Jesus. Deus envia agora clientes no teu trabalho. Amém, Deus Pai. envia saúde onde não há saúde. nome de Deus Jesus. envia ânimo onde não há ânimo. Deus envia por meio de Cristo uma fé genuína que te faz Amém. vencer em Cristo, ser mais do que vencedor. Amém, Jesus. Nós te abençoamos nesta manhã, saúde perfeita em nome de Jesus, Amém. um trabalho abençoado e próspero em o nome de Amém, Jesus. Jesus. Muito obrigado, Paizinho querido. Em nome de Cristo oramos. Amém, amém e amém. Senhor, a cada manhã.